E o mês de novembro foi um mês relativamente bom para os fundos imobiliários. O IFIX, o principal índice de fundos imobiliários da Bolsa de Valores, registrou uma alta de 0,41%, aproximadamente ali no acumulado do mês. Já olhando para o cupom das NTNBs, ali com vencimento em 2035, esses cupons fecharam basicamente estáveis ao longo do mês de novembro. E isso é um bom sinal, isso é bom para os fundos imobiliários. Já do lado da inflação, a gente viu o IPCA 15 acelerando, entregando um valor ali acima das expectativas do mercado, que pode indicar uma inflação mais alta daqui para frente. E esse cenário de inflação mais elevada pode fazer com que o deságio dos fundos de papel, especialmente indexados à inflação, diminua. Mas a gente sempre lembra, dividendo alto em fundo de inflação não necessariamente é um bom sinal. Tá? E a nossa carteira? Como que ela se saiu? Vamos conferir. Ao longo do mês de novembro, a carteira apresentou um desempenho levemente negativo. Ela acumulou uma queda de 0,26%, tá? Um desempenho abaixo do IFIX no período. Mas vamos dar uma olhada aqui na análise por ativos. O que aconteceu com cada um dos ativos da carteira recomendada ao longo do mês? Bom, a gente vê aqui os grandes destaques do mês como sendo JCRE e XPML. JCRE subindo quase 5% e XPML entregando mais um resultado positivo aí no mês de 1,5%. Na parte de baixo do gráfico, nós temos o CPTS e o BRCO. CPTS aí que também já vem trazendo resultados mais complicados no desempenho acumulado da carteira nos últimos meses, e o BRCO, que a gente tem algumas notícias sobre ele que nós vamos comentar daqui a pouco. E aí, quando a gente olha um pouquinho para cima ali, a gente tem o BCIA, que é o representante dos FOPs aqui na nossa carteira. Bom, vamos tentar entender então o que aconteceu com os fundos da carteira ali, tanto nos destaques positivos quanto nos destaques negativos. Vamos começar pelos destaques positivos. Ali nós tivemos JCRE e XPML, tá? O JCRE, para quem acompanhou o vídeo do mês passado, que eu vou deixar inclusive no card aqui para você ver, o JCRE foi o fundo com o pior desempenho. E já nesse mês ele recuperou esse pior desempenho do mês anterior, né? Então, a gente sempre fala que o JCRE provavelmente é a tese mais arriscada que nós temos na carteira atualmente. Então, é o setor de lajes corporativas, com uma concentração em imóveis em regiões que tendem ainda a ser absorvidas, que tendem a, daqui a algum tempo, no médio prazo, entregar resultados melhores em relação ao seu valor de aluguel e também a sua taxa de ocupação. E o JCRE ainda tem uma dívida ali na ordem de 150 milhões de reais, que está atrelada ao CDI. Então, essa alavancagem acaba detratando um pouco o resultado do fundo. No entanto, quando a gente analisa no médio prazo e a gente vê o valor que o JCRE está sendo negociado hoje, a gente acredita que esse valor já incorpora aí um prêmio de risco bastante atrativo para a tese. Por isso que nós estamos com o JCRE na carteira no momento. E a gente sempre alerta, é um fundo que vai sim apresentar uma certa volatilidade nesses próximos meses. Já o XPML é um fundo que está capitalizado, realizando novas aquisições, expandindo o portfólio, expandindo sua área de abrangência de atuação geográfica, inclusive, dos seus shoppings. Um fundo que tem feito um excelente trabalho, fez 2 emissões recentes com bastante sucesso e agora está fazendo a alocação desses recursos e o mercado tem gostado dessa alocação. Nós também temos gostado, resultados consistentes, por isso que o XPML vem sendo aí um dos destaques dos fundos do setor de shopping centers na Bolsa de Valores. Bom, mas e o destaque negativo? O que nós temos de destaque negativo aqui? Nós comentamos do BRCO e CPTS, que foram os 2 desempenhos mais baixos da carteira, tá? O CPTS a gente já trouxe também em outros vídeos e eu convido você a baixar o nosso relatório, onde eu explico certinho qual é o risco que o mercado está vendo no CPTS e por que nós acreditamos que o fundo entrega sim um prêmio de risco adequado e nós o incluímos então na carteira. Então o link para cadastro está na descrição desse vídeo. Bom, então vamos lá. Então a tese do CPTS é justamente de aquisição de um fundo de papel com uma carteira de crédito de baixo a médio risco e com um portfólio de fundos de tijolo que tende a entregar bons resultados no médio prazo. Então, como esse fundo está com um deságio bastante elevado, então ele está sendo negociado com grande desconto frente ao seu valor patrimonial, nós acreditamos que ele sim pode ter potencial
para entregar um bom resultado ali nos próximos meses. Já o BRCO, ele anunciou mais uma rescisão antecipada de contrato de locação, dessa vez por uma transportadora. Já havia anunciado uma rescisão antecipada do Grupo Pão de Açúcar em um imóvel importante do fundo, e aí o mercado tem receio de que esse dividendo que o BRCO tem pago nos últimos meses não consiga ser mantido com consistência. Nós entendemos que as idas e vindas de inquilinos fazem parte do investimento no mercado imobiliário. Então, não vemos razão para um desconto elevado no BRCO. O BRCO tem um dos melhores portfólios de galpões logísticos da Bolsa, excelentes localizações e acreditamos numa rápida reocupação desse imóvel, quem sabe até com valores mais elevados ou pelo menos no mesmo nível de contrato que ele tinha anteriormente. Então, nós entendemos que não é uma situação confortável essas rescisões contratuais, mas também ainda não é nenhum ponto de alerta que deve ascender ali para a tese do BRCO. Bom, eu até comentei também sobre o FOF, o BCIA, que ele também registrou ali uma queda significativa no mês, e aí eu só quero relembrar vocês aqui. Lembrem-se que os FOFs, eles possuem correlação positiva com o índice. Bom, o que nós vamos fazer para esse mês, para essa revisão de dezembro? Nós vamos fazer uma realocação na nossa carteira de fundos de papel. Nós vamos substituir o CVBI 11, um fundo de papel de gestão da VBI, e nós vamos incluir o BTCI 11. Então, a troca do mês será a saída de CVBI para a entrada do BTCI. Bom, olhando aqui a composição da carteira, nós não vamos alterar a alocação por setor. Nós vamos continuar com os 30% de recebíveis, um pouquinho abaixo do IFIX. Vamos manter também os 20% em logística, em linha com o IFIX, e também os 10% em laje, que também estão em linha com o IFIX. E aí nós estamos acima do IFIX ali no segmento de shopping center principalmente. Essa composição setorial nós vamos manter, mas nós vamos alterar ali a carteira de recebíveis. Bom, qual é o nosso objetivo aqui? É justamente uma tese de redução de risco. Nós temos o CVBI na carteira já há bastante tempo, é uma carteira de crédito que apresenta boa diversificação, mas invariavelmente o CVBI ele acaba assumindo determinados riscos e aí a gente quer uma remuneração adequada para esses riscos. Então, o CVBI ele tem uma carteira ele tem um portfólio de médio a alto risco. Nesse mês de dezembro, nós vamos justamente reduzir essa exposição e nós vamos colocar ali o BTCI. O BTCI é um fundo com uma carteira mais conservadora. Tanto é que quando a gente olha as taxas médias de remuneração dos CRIs, essas taxas são levemente menores do que a do CVBI, justamente pelo risco mais baixo que ele assume, tá? Aqui eu estou mostrando a composição do patrimônio líquido do BTCI. Hoje ele tem 90% em CRIs, 9% em fundos imobiliários e 1% em caixa. Esses fundos imobiliários, essas cotas de fundos imobiliários, são fundos de papel mesmo. Então incluem ali o Canip, VGHF, VGIP, então são fundos atrelados principalmente à inflação. E aí a carteira de CRIs, os 90% da carteira de CRIs, está distribuída conforme o gráfico ao lado, ali na distribuição da carteira por segmento. Veja que é a maior parte ali no segmento logístico, seguido pelo segmento residencial e de shoppings. Com isso, nós vamos adquirir BTCI abaixo do seu valor patrimonial, então com desconto frente ao valor patrimonial, o que a gente acredita que pode potencializar também o retorno da carteira, assumindo um risco mais baixo do que nós tínhamos anteriormente. Bom, por fim, deixo aqui o nosso desempenho acumulado no ano de 2023, ali até o finalzinho do mês de novembro, então estamos ali com quase 14% de retorno no ano de 2023. Bom, eu espero que você tenha gostado e me conte aqui nos comentários como que está a sua carteira de fundos imobiliários também. Forte abraço e até a próxima!